Zacarias capítulo 10, vamos ler do verso 6 até o final, verso 12. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E os farei voltar, porque tenho compaixão deles. E serão como se eu não tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seu coração se regozijará no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, porque os redimi. Eles se multiplicarão como antes. Embora os tenha espalhado entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas. Viverão e voltarão com seus filhos. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não haverá lugar suficiente para eles. Passarão pelo mar de aflição, e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo secarão. Então a arrogância da Síria será abatida, e o poder do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no seu nome, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos. E agora que meditaremos na Tua Palavra, nós precisamos do Teu Santo Espírito iluminando a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos sair daqui transformados, edificados, renovados, esperançosos em Ti. Esse é o desejo do nosso coração e oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a gente vai continuar aqui esse capítulo 10. A gente já tinha meditado nos primeiros versos aqui, nos primeiros 5 versos, onde o Senhor nos, através de Zacarias, nos incentiva a clamar pelo Senhor da chuva, aquele que pode agir onde nós não podemos agir. E agora ele continua aqui nessas promessas maravilhosas aqui. A gente tem que entender um pouquinho. Quando a gente lê, a gente percebe que são coisas grandiosas que o Senhor tem falado aqui para o povo dele, no período de Zacarias, mas também para a gente. E como a gente tem visto em todo esse livro de Zacarias, na verdade é todo o que acontece no Antigo Testamento. Agostinho uma vez ele disse que o Antigo Testamento é o botão e o Novo Testamento é a flor. Ou seja, é uma continuação. E a gente tem que entender, e aqui nesse livro de Zacarias a gente percebe uma continuidade muito forte entre o Antigo Testamento e o Novo. Zacarias começa a aplicar já muitas coisas do decorrer da história de Israel, mostrando o cumprimento em Jesus Cristo. É isso que a gente tem visto. E aqui no capítulo 10 não vai ser diferente. Tá? Nesse pedaço aqui entre o capítulo 9 e 11, a gente vê que são algumas profecias muito mais claras a respeito de Jesus. A gente vai ver, a gente não chegou no capítulo 11, mas a gente vai ver que vai continuar. Tá? E nesse trecho que a gente leu, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que tem algumas nuances muito interessantes aqui, fazendo um paralelo com o êxodo do povo de Israel, que a gente já estudou tanto sobre isso, e a gente vai ver vários paralelos aqui. Mas eu quero pensar em 4 pontos sobre a salvação nesse texto que a gente leu. Então a gente pode dizer que o nosso assunto de hoje é a salvação do Senhor. E a gente vai pensar em quatro coisas sobre a salvação. Primeiro, a descrição do que é a salvação. Em segundo lugar, por quê? A causa da nossa salvação. Depois, um método para a salvação. E finalmente, um modelo de salvação. Então a gente vai pensar em 4 pontos aí nessa nossa meditação. Tá? Vamos começar então com a descrição da salvação. A descrição da salvação vai estar nesses primeiros versos 6 e 7 aqui. Então vamos ler novamente. Eu quero frisar, eu quero que você perceba comigo os verbos que estão em cada uma dessas frases. Então, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E os farei voltar, porque tenho compaixão deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e o ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seu coração se regozijará no Senhor.
Percebe todos esses verbos aqui que a gente leu? A gente vai meditar um pouquinho neles, mas é para a gente entender que essa é a descrição da salvação do Senhor. Ele começa falando aí, o primeiro verbo é fortalecerei a casa de Judá. E depois, como restauração, ele fala, eu os farei voltar. Depois a gente vai ver, aqui ainda no verso 6, que o Senhor fala que é como se eu não os tivesse rejeitado. Então fala aqui de uma aceitação do Senhor. E ainda no final desse verso 6, e o ouvirei. Então, fortalecerei, farei voltar, agirei como se eu não tivesse rejeitado e os ouvirei. Então a gente percebe aqui algumas palavrinhas importantes. Já no verso 7, ele fala de transformação. Serão como um valente. Fala da transmissão da alegria. Se alegrarão, o seu coração se alegrará, os seus filhos se alegrarão. Então aqui ele já está falando até de algo futuro, que não é nem para essa geração, já é para a próxima. Seus filhos o verão e se alegrarão. E ainda conclui com um resumo da salvação. O seu coração se regozijará no Senhor. Tá? Então vamos pensar em algumas coisas aqui, fazendo uma aplicação de tudo isso para a gente. Porque é claro que, embora esteja falando para esse povo dessa época, mas o Senhor fala com a gente em 2020. Amém? Primeiro, então, ele fala aqui que a salvação é retratada como um livramento da aflição e da servidão. Olha como ele começa a falar aqui, né? Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Então ele fala de fortalecimento e fala de livramento, salvarei. E a gente tem que entender o que eles estão vivendo nesse período. Eles estavam, a gente já vem falando sobre isso, como eles foi uma sucessão de exílios ali, de povos sobre o povo de Israel. E a gente vê que isso ainda depois continuou com Roma. E até hoje o povo de Israel ainda sofre com essas coisas, pensando historicamente. Mas a gente tem que entender aqui, dentro desse contexto, e como fazer essa aplicação para a gente. Eles estavam sob dominação estrangeira. Algo que eles não tinham controle, algo que estava sobre eles e que eles não tinham como se ver livres daquilo. Nada do que eles pudessem fazer, eles não tinham força. Então, se a gente pensar aqui humanamente falando, qual o poder militar que esse povo aqui, e lembra que a gente falou de quantas pessoas voltaram aproximadamente? Aproximadamente 450 pessoas que voltaram para Jerusalém. Que 450 pessoas, sem armas, sem treinamento militar, podiam fazer contra um exército poderoso como o da Síria? Nada. Então eles estavam exatamente sob uma dominação completa, algo que eles não tinham absoluto controle. Eles estavam totalmente rendidos ali diante daquela situação. E a gente pode entender que a gente até estudou aqui nos nossos estudos de sábado, que é o que o pecado fez com a gente. Quando Adão pecou lá no Éden, nós fomos aprisionados, nós nos tornamos escravos do pecado. E a gente viu lá o que nós podemos fazer para nos livrar do pecado. Nada. Não existe, é como se, esse é o nosso retrato. É como se nós estivéssemos diante de um exército tão poderoso que a gente fala, não posso fazer nada. Eu estou totalmente dominado por ele. E isso é o que aconteceu com toda a humanidade. Todo ser humano foi dominado pelo pecado. E por isso a gente entende, e até no Natal foi a nossa meditação sobre isso, o que o Senhor Jesus veio fazer? Veio livrar o seu povo do pecado. Porque aquilo que a gente não tem a mínima condição de se livrar. Nós, se a gente entender, a gente não vive num momento histórico de escravidão, de servidão. A gente vive num período talvez complicado, economicamente e tudo, mas a gente é livre. A gente não tem uma opressão como que esse povo vivia. Mas o povo vive sob opressão do pecado, sem exceção. Nós podemos falar que nós estamos de um ponto diferenciado, por quê? Porque a salvação do Senhor nos alcançou. Amém? Então, em primeiro lugar, todo ser humano é cativo da culpa do pecado.
Ele tem poder sobre os nossos pensamentos e poder sobre as nossas ações. É isso que a gente estudou sobre o pecado. Alguém não regenerado, todo pensamento, todas as palavras, todas as ações são pecaminosas. A pessoa não consegue se ver livre do pecado de maneira alguma. Você já conversou com alguém, né? Alguém que você vê que vive no pecado, e aí você chega para ele e fala: não é legal o que você está fazendo, isso é pecado, para de fazer. O que a pessoa faz? Para. Não. Por quê? Porque ela não tem controle sobre isso. O pecado domina ela. A única coisa que pode livrar do domínio do pecado é a salvação do Senhor. Não existe força de vontade, não existe método, não existe passo a passo. Existe o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos livra de toda escravidão do pecado. Mas, sem isso, continuamos escravos do pecado. E todo ser humano vai continuar escravo do pecado, a não ser que o poder do sangue de Cristo esteja sobre ele. Amém? Então a salvação aqui, de acordo com o que a gente tem visto, é essa libertação da escravidão do poder do pecado pela obra redentora de Cristo. Tá? E isso é uma boa notícia. Olha o que está escrito lá em Hebreus 8:12. Pois serei misericordioso com as suas obras más, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é o que o Senhor promete para a gente. Essa é a salvação do Senhor. O Senhor não é aquele que nos salva e fica jogando na nossa cara o nosso pecado. Não, Ele fala que Ele nos tira, livra da nossa culpa e esquece os nossos pecados. Isso é uma salvação maravilhosa, porque o Senhor, Ele simplesmente faz de conta, né? Ele some com os pecados. Isso por causa de quem? Por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Isso só é possível através da obra de Cristo. Amém? Agora, João escreve também lá na sua primeira carta, são versos conhecidos nossos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então uma coisa, e a gente já tem conversado sobre isso aqui nas nossas meditações de Zacarias, que é o nosso posicionamento diante do nosso pecado. O Senhor fala aqui que Ele nos livra do pecado, Ele esquece do nosso pecado. Mas como nós lidamos com o nosso pecado? Porque mesmo nós que fomos alcançados pela salvação do Senhor, continuamos pecando. Nós podemos dizer que não somos mais escravos do pecado, mas continuamos pecando. E qual é a nossa reação com o pecado? É exatamente essa que o apóstolo João nos fala. Confesse os nossos pecados. Vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Por quê? Porque Ele já nos redimiu. Porque a obra de Cristo já foi completa. Nós não vamos chegar diante do Senhor implorando para que talvez Ele tenha compaixão de nós. E aí Ele vai pensar no nosso caso. Não, aqueles que foram salvos pela obra redentora de Jesus Cristo, simplesmente chegam diante do Senhor, confessam os seus pecados e saem daquela oração livres da culpa. A gente nunca vai sair duvidoso. Não é que a gente vai orar ao Senhor: Senhor, pequei, fiz isso, me perdoa. E a gente sai da oração: será que o Senhor vai me perdoar dessa vez? Não. Ele disse que Ele é fiel para nos perdoar, porque Ele falou que vai nos perdoar. Por quê? Porque a gente é legal? Não, porque Jesus morreu na cruz. Essa é a grande questão. Então nós temos que lidar com os nossos pecados, olhar os nossos pecados, mas saber que nós não somos mais escravos dele. Saber que o Senhor retira os nossos pecados, retira a nossa culpa de sobre nós, por causa da obra redentora de Jesus. Amém? Então essa é a grande salvação que nós precisamos, e essa é a salvação que nós precisamos anunciar. E aí, como a gente tem batido tanto na tecla sobre isso, como a igreja perdeu a real pregação do Evangelho. Hoje nós vemos, eu vejo muito isso na internet, as mensagens motivacionais cristãs. Você é especial, né? Deus gosta muito de você, Deus tem uma foto sua na carteira, né? Tanta besteira que a gente ouve. Eu ouvi isso daí também. Um cara falou que Deus, Ele gosta tanto da gente, mas tanto da gente, que se Ele tivesse uma carteira, Ele teria uma foto nossa dentro. É absurdo. Ele é o nosso Criador. Nós somos criaturas, simplesmente criaturas. Mas, diante disso tudo,
nós podemos entender que o Senhor decidiu nos amar e decidiu nos salvar. Então a nossa mensagem, qual que é? Não é chegar para as pessoas e falar, Deus é tão bonzinho e Deus gosta muito de você. Não, qual que é a mensagem? Você é pecador, mas o Senhor é misericordioso e salva pecadores. É bem diferente a mensagem. Parece que é parecido, mas não é. É completamente diferente. Uma coisa é você chegar para uma pessoa e falar, você é muito legal e Deus gosta de você. Outra coisa é falar, você é muito ruim, mas mesmo assim Deus te salva. É muito diferente. E essa é a mensagem do Evangelho. A Bíblia, em momento algum, afirma que nós somos legais. Ela afirma que nós somos pecadores, que nós somos maus, que nós somos ruins, que nós temos um coração contaminado, um coração corrupto. Essas são as descrições que a palavra de Deus traz a nosso respeito. Mas ela fala que o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. E por isso nós podemos fazer essa oração pedindo perdão pelos nossos pecados, sabendo que Ele nos perdoa. Amém? Agora, o efeito mais grave do pecado não é o nosso sentimento de culpa. Qual que é o pior efeito do pecado? A separação de Deus. E o que a gente vê aqui, fazendo essa comparação com o que esse povo está vivendo, e a gente já estudou isso lá quando estudou o início aqui de Zacarias. Quando o povo foi exilado, eles foram exilados por causa do pecado, e isso Deus deixou muito claro para eles, porque vocês pecaram, então vocês vão sofrer as consequências. Mas o que a gente vê que foi horrível para esse povo, é porque uma parte foi exilada lá na Síria e uma parte foi levada para o Egito. E lá não tinha templo. Como que o povo se relacionava com Deus? Através do sacrifício no templo, matando o cordeiro ali. Não tinha isso. Então, como que existia relacionamento com Deus? Não existia, essa era a questão. Então, o pior castigo que teve para esse povo, e que tem para toda a humanidade que pecou, é o quê? Estar separado do Senhor, impossibilitado de prestar culto a Ele. Ninguém pode prestar culto estando separado de Deus. Isso é um outro erro que se prega por aí. Que qualquer pessoa pode cultuar a Deus. Não. Um pecador não pode cultuar a Deus. Por quê? Porque ele está separado. Deus não ouve. Deus não tem nenhum tipo de relacionamento com o pecado. Isso ainda nos traz algo muito maior e muito mais impactante. O Senhor está conosco aqui. Então isso é maravilhoso. Ele não se relaciona com pecadores. O Senhor é santo, e o pecado e o Senhor não pode habitar no mesmo lugar. Mas nós podemos declarar, por causa que a palavra nos ensina isso, que o Senhor está aqui. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor se faz presente no nosso meio. Então isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque nós podemos dizer, mas nós somos pecadores. Não, mas nós não somos mais escravos do pecado por causa de Jesus Cristo. Quando o Senhor, Ele nos olha, Ele nos vê através do sangue de Cristo. Então Ele pode estar conosco novamente. Como que o Senhor pode ter contato com a gente? Por causa do sangue precioso de Jesus Cristo, que nos limpa de todo o pecado. Então, isso é uma coisa muito importante. E é o que o Senhor fala aqui, que Ele vai restaurar aquele povo. Que Ele fala, eu farei vocês voltarem. E esse voltar não está falando só de Jerusalém, não está falando de um lugar físico, mas está falando, como a gente tem visto na mensagem toda de Zacarias, voltai-vos a mim, e eu me voltarei a vós. Então, eu vos farei voltar. Isso é muito interessante, porque o Senhor fala, voltai-vos a mim, né, como te dando um imperativo para nós. Só que o que Ele fala? Eu vou fazer vocês voltar. Vocês sozinhos também não conseguem. Então, eu vou trazer vocês. Eu falo, volte-se para mim, e aí o Senhor vem e traz. Isso é maravilhoso. Porque o Senhor não fala, volte para mim e fique esperando, né? Vamos ver se Ele vai vir mesmo ou não. Não, o Senhor é misericordioso. Porque lembra quando a gente tem falado sobre as ovelhinhas? A ovelhinha é teimosa. Então, muitas vezes o pastor vai ter que ir lá e pegar a ovelhinha e trazer de volta para o aprisco. E é isso que Ele faz com a gente. Ele nos chama. E se a gente começa a dar a volta e não vem, o Senhor deixa para lá?
Não, ele vai lá e nos faz voltar. E é isso que ele está falando para esse povo. Ele falou: eu estou chamando, mas vocês não estão percebendo? Então eu vou fazer vocês voltarem. Eu vou até vocês. Eu vou agir. Eu não vou. O Senhor não é passivo nunca. O Senhor não fala e deixa a coisa ver no que vai dar. Ele fala e Ele vai e nos traz para Ele de volta. Porque Ele não quer essa separação. Ele decidiu que não queria essa separação. E por isso Ele decidiu enviar Jesus Cristo. Amém? Então essa restauração não é só a terra, mas é uma total liberdade, né? A maravilhosa presença do Senhor e o acesso às suas bênçãos. Amém? E no verso 6 fala: eu os farei voltar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Isso é uma coisa maravilhosa também. Se a gente entender, e isso é que a gente sempre precisa entender, a gravidade do pecado. O pecado é uma ofensa direta ao Senhor. O Senhor é santo, e o pecado ofende a Deus. Então o pecado não é uma coisa que a gente faz quebrando só uma regrinha, né? E Deus, como um ditador lá, olha e fala: você quebrou uma regra que eu dei, então agora você vai sofrer as consequências. Não, é uma ofensa direta ao Senhor. A gente tem que entender: o Senhor é uma pessoa, Deus é pessoal, Ele é um Deus de relacionamento. E se a gente lembrar do que a gente estudou lá, quem estava nos estudos de sábado, como a grande questão do pecado de Adão foi o quê? Foi a desobediência em si? Vocês lembram disso? Quem estava no estudo de sábado? Foi a desobediência em si que foi o pecado de Adão? Não, foi a rejeição de Deus. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal não era simplesmente uma quebra de regra. Era: eu não preciso do Senhor, eu não confio no que o Senhor diz. Esse é o grande pecado, e esse é o nosso pecado. Nosso pecado não é cometer certas coisas. Quando cometemos uma quebra da lei do Senhor, por que é que a gente faz isso? Porque a gente não confia no Senhor. Essa é a grande questão. Quando o Senhor diz: não faça isso, e a gente vai lá e faz, é a mesma coisa que estarmos dizendo: Senhor, o Senhor não sabe direito como funciona, eu sei o que é melhor para mim. Foi o que exatamente Adão e Eva fizeram. Então, o grande problema do pecado não é a desobediência, é a não confiança no Senhor. É falar: eu sei melhor do que Deus, eu quero ser o meu Deus, eu quero mandar na minha vida, e não Deus. Então, esse é o pecado. E por isso é uma ofensa contra Deus. Porque se fosse só quebrar uma regra, Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, quebramos uma regra, agora você vai... É como só uma lei que nós podemos quebrar aqui do nosso país. Se a gente quebra uma lei do país, vamos sofrer as consequências porque cometemos um crime. Mas o juiz que vai que vai julgar nossa causa, você conhece ele? Você é amigo dele? Ele se importa com você? Não. Aí ele vai lá: você quebrou tal regra, então sua sentença é tal. Tantos anos de prisão, não sei o quê. Ele vai ficar ofendido com o seu ato? Não, ele nem te conhece. Mas o Senhor não, o Senhor conhece a cada um de nós. Então, um ato de pecado nosso é uma ofensa direta ao Senhor. É alguém que você tem relacionamento. Vamos pensar nos nossos cônjuges aí. E aí você chega para o seu cônjuge e fala: quer saber? Não me importo com a sua opinião, não quero nem saber o que você pensa, eu vou fazer do meu jeito. Como que seu cônjuge vai ficar? Feliz com você? Você vai falar: você quebrou uma regra do casamento. É isso que ele vai virar para você e falar? Não. Ele vai ficar extremamente ofendido, triste. Vai acabar, vai ter uma ruptura no relacionamento. É isso que aconteceu com Deus. Então Deus não olhou o nosso pecado como uma coisa de lei. É uma lei, mas foi pessoal. Porque o Senhor é a própria lei. O Senhor é a palavra, é isso que a gente tem visto. No princípio era o verbo. Toda palavra, nada do que está aqui é algo à parte do Senhor. Toda lei é parte do Senhor. Então, quando nós quebramos a lei, nós estamos fazendo uma ofensa direta ao Senhor. E por isso é tão grave. Só que é o que o Senhor fala aqui: eu vou fazer vocês voltar e vou agir como se eu nunca tivesse rejeitado vocês.
É como se vocês nunca tivessem me ofendido. É assim que eu vou lidar com vocês. A nossa ofensa foi grande demais, porque o Senhor é santo. Mas Ele, por causa da obra de Jesus Cristo, Ele fala: eu vou olhar para vocês, eu vou agir como se eu nunca tivesse me separado de vocês. Isso não é maravilhoso? Isso é a doutrina que a gente chama de justificação. E muita gente confunde um pouquinho essa doutrina da justificação. Já vi bastante gente falando sobre isso. Que a doutrina da justificação é como se agora nós nunca tivéssemos pecado. Então Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Não, não é isso. A justificação não é não é nos inocentar. Porque vamos pensar, a gente falou aqui da figura do juiz. Então, imagina, nós cometemos um crime, o juiz chega diante de nós e fala: ó, você cometeu esse crime. Então o que ele está falando para a gente? Que a gente não é inocente. Mas o que acontece com o Senhor? Ele toma o nosso lugar e recebe o castigo no nosso lugar. Então, imagina, o juiz chega e fala: você cometeu tal crime, a sua sentença é a morte. Você vai ter que morrer. O Senhor Jesus vem, eu morro no lugar dele. E Jesus morreu a nossa morte. Agora, isso nos inocentou? Não. Isso faz nós somos justificados, nós não sofremos as consequências do nosso pecado. Mas e por isso nós temos que até o fim olhar para nós e nos ver como pecadores. Pecadores totalmente carentes da graça do Senhor. Por isso que nós nunca podemos olhar no espelho e falar: não, o Senhor Jesus morreu no meu lugar, estou legal, sou inocente. Não, não sou. Jesus morreu naquela cruz por minha causa, por sua causa, por causa dos nossos pecados. Isso não nos torna inocentes, mas nos torna justificados. Porque o Senhor pagou a nossa culpa, pagou o preço do nosso castigo. Então agora Deus olha para nós e fala: tudo bem, você pecou, mas Jesus já pagou o preço, então agora você está justificado. A justiça que pertence a Jesus agora está sobre você. A gente recebe a chamada da justiça imputada. A justiça do Senhor foi imputada a nós. Então Deus olha para nós e vê a justiça de Jesus Cristo sobre nós. Ele não nos vê inocentes, mas Ele nos vê justificados. Então agora nós não temos que pagar nada, não temos que sofrer castigo algum, não temos que pagar nenhuma pena. O Senhor Jesus já pagou por nós. Amém? E por isso o Senhor olha para nós, e não é que Ele fala, e é interessante porque Ele não fala: vou olhar para vocês como se vocês nunca tivessem pecado. O que Ele fala? Vou receber vocês como se eu nunca tivesse os rejeitado. É bem diferente a situação. Deus sabe que nós somos pecadores. Ele esquece o nosso pecado, mas Ele não esquece que nós agora somos conectados com Ele de novo por causa de Jesus Cristo. O Senhor é Deus. Então não é que Ele olha para a gente e pensa: puxa, eles são tão bonitinhos, nunca pecaram. Não, Ele sabe que nós pecamos. Só que Ele não leva em conta isso, por causa de Jesus Cristo. E Ele age como se nós nunca tivéssemos pecado. A gente estudou recentemente a parábola dos 2 filhos. E quando aquele filho volta, como é que o pai o recebe? Como se nunca tivesse rejeitado. O filho faz tudo aquilo, ofende profundamente o pai, e quando ele volta, o pai põe um anel no dedo dele, põe a túnica sobre ele, como se ele nunca tivesse saído de casa. O pai não tinha como esquecer o que o filho fez. Mas ele não levou em conta isso. E é isso que o Senhor faz com a gente. Ele não leva em conta o nosso pecado e nos traz de volta para o seu lado. Amém? Isso é a justificação. 2 Coríntios 5,19, Paulo fala o seguinte: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então aqui mais uma vez, esse é o próximo passo da nossa pregação. O Senhor, como Paulo diz aqui, em Cristo Jesus estava nos reconciliando, não levando em conta as nossas transgressões. E ao nos trazer para Ele, Ele nos faz o quê? Ele nos encarrega dessa mensagem de reconciliação. Então a nossa mensagem é chegar para as pessoas e falar: você pecou,
Você ofendeu a Deus. Mas Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores. E Ele recebe pecadores de volta por causa da obra justificadora de Jesus. Em Cristo você pode ser justificado novamente. Amém? Essa é a nossa mensagem. Terceiro ponto. A salvação aqui é descrita em termos de alegria. O verso 7 fala: o seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seu coração se regozijará no Senhor. Então a verdade é que, qual que é o resultado do pecado? Como a gente viu, separação de Deus, e o afastamento de Deus gera miséria, gera tristeza, gera ressentimento, gera culpa, peso, tudo que é de ruim. Agora, quando o Senhor nos salva, essa transformação ela é transformada, essa miséria toda ela é transformada em alegria. O texto da Bíblia diz: em vez de cinzas, me deste coroa, né? Em vez de vestes de luto, me deu veste de alegria. E é isso que a salvação do Senhor faz, é transformar nossa miséria em alegria. Então, aqueles que vivem no pecado, eles vivem numa constante tristeza. E aqui a gente tem que entender que essa alegria que muitas vezes as pessoas sentem, ela é uma alegria momentânea, porque nós temos que pensar aqui em termos eternos. Uma pessoa que está separada de Deus não pode experimentar da verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria só é encontrada no Senhor. O Senhor é o Deus de toda paz, é o Senhor de todo regozijo. Quem está separado dele não pode experimentar isso. Vai experimentar uma alegria passageira por causa de determinada coisa, mas passa. Agora, aqueles que estão em Cristo, enquanto estamos aqui na terra, passamos por tristeza, mas temos a esperança de que vamos viver eternamente em alegria completa. O texto de Apocalipse é muito claro. Lá na glória não teremos nenhum lapso de tristeza, não terá mais sofrimento. A história vem se inverter completamente, mas isso só para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão conectados agora de novo com o Senhor. Agora, a palavra também nos diz que aqueles que forem lançados na escuridão eterna vão sofrer eternamente. Não vai ter mais momentos de alegria, vai ser tristeza eterna, a culpa eterna, o transtorno, a dor, o sofrimento eterno. Esse é o grande contraste do que o pecado traz e do que a salvação do Senhor nos traz. Amém? Então, o pecado ele domina sobre nós, e a salvação do Senhor nos livra do domínio do pecado e nos livra para Deus. Isso é que é mais maravilhoso, porque o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, mas Ele não nos controla. Por quê? Porque Ele quer relacionamento. Então, quando Ele nos livra, Ele nos traz para perto dEle para se relacionar com a gente. O pecado não tem relacionamento com a gente, o pecado domina sobre nós. Deus não, Deus se relaciona com a gente. Deus ele nos chama de amigos. Ele não chama de servos, Ele chama a gente de amigos. Isso muda toda a questão. Então, a salvação do Senhor, além de nos livrar do pecado, nos livrar do domínio, não é nos livrar do domínio para um outro domínio, mas é para viver livre para Deus. E nós, por causa da nossa resposta ao Senhor, nós nos colocamos sobre o controle do Senhor, sabendo que Ele tem o melhor. Então, estar debaixo do controle do Senhor não é uma coisa pesada, como é o que esse povo estava vivendo, um domínio tirano. O Senhor não é tirano. O controle do Senhor, o senhorio dele, é o quê? É de amor, é de cuidado. Ele é o bom pastor, como a gente viu nos primeiros versos aqui do capítulo 10. Ele é o bom pastor, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado, Ele não é tirano, Ele não quer nada de nós. Como o próprio texto diz, Davi disse isso: o que nós podemos dar ao Senhor? Quem somos nós para dar alguma coisa ao Senhor? O que nós podemos fazer para que o Senhor se agrade de nós? O que nós podemos dar que o Senhor já não tenha? Alguém pode citar alguma coisa? Não.
Então, como que é esse relacionamento com o Senhor? É Ele nos dando as coisas e nós agradecendo e respondendo a Ele em adoração, em amor, em serviço a Ele, porque Ele nos amou e porque Ele não precisa de nós. Mas Ele nos resgatou sem precisar de nós. Ele não precisava disso. Ele não precisava de relacionamento. Quando a gente estudou sobre a Trindade, a gente viu isso. A Trindade, ela se relaciona perfeitamente, eternamente. Uma constante alegria, um amor constante fluindo entre os três. Por que precisava de pessoas como a gente? Não precisava, mas Ele decidiu que seria assim. E aí Ele cria o homem, e o homem peca, se separa dele, porque fala claramente: eu não quero participar desse seu relacionamento aí, eu quero viver para mim. Aí o Senhor envia Jesus Cristo. Fala: não, mas eu vou trazer vocês de volta. Sem precisar. E isso tem que trazer em nós realmente essa resposta de amor, uma resposta de adoração. Fala: não, eu vou servir ao Senhor mesmo, porque Ele não precisava me trazer de volta, mas Ele quis. Amém? Agora, isso aqui foi tudo a descrição da salvação. Esse foi o mais longo mesmo. Agora, a causa da salvação, que é exatamente isso que a gente está falando agora. Zacarias vai mostrar aqui a descrição, mas ele também mostra uma causa, que é o quê? A graça. Olha aqui no verso 6. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de Judá, os farei voltar, porque tenho compaixão deles. Qual o motivo pelo qual Deus nos salva? Compaixão. Não existe nada em nós que possa atrair Deus. Nada. A gente não é bonitinho, a gente não é cheirosinho, a gente não tem nada que atraia a atenção de Deus. Como eu falei agora, Deus não precisa de nada em nós. Nada em nós surpreende o Senhor. Eu já vi gente falando, numa época que isso estava na moda, né? Surpreenda ao Senhor, faça alguma coisa. Como surpreender ao Senhor? O Senhor de toda a história, o Criador de todas as coisas. A palavra nem subiu à boca, o Senhor já conhece. Como que nós podemos surpreender o Senhor? Faça algo para o Senhor que Ele vai ficar tão assim que Ele vai fazer alguma coisa. Isso não existe. Nada do que a gente faça vai fazer o Senhor falar: que bonitinho isso. Não existe isso. Ele é o Senhor perfeito. A única, e se a gente for pensar nisso, a única coisa que traz um tremendo prazer ao Senhor, que a gente vê nas Escrituras, o que é? Jesus Cristo. O que foi que Deus falou? Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Ele falou isso para Cristo, para Jesus. E aí, Jesus sempre falava do prazer que Ele tinha no Pai. Mas a gente não vê Jesus falando, o Senhor falando: não, porque você faz uma coisa tão legal que isso me dá muito prazer. Todo o prazer que o Senhor pode sentir em nós está relacionado à obra de Jesus Cristo. O Senhor tem prazer em nós? Tem. Por quê? Porque Jesus Cristo verteu seu sangue e o sangue dele está sobre nós. Então o Pai pode ter prazer em nós, não por nossa causa, mas por causa de Cristo. Sem Cristo, não temos motivo algum para o Senhor olhar para nós. Então não adianta a gente pular, dançar, gritar, chorar. Isso não faz o Senhor olhar para nós. O que faz o Senhor olhar para nós? O sangue de Cristo. E por que o sangue de Cristo foi vertido? Porque Ele quis. Até na meditação que a gente teve no Ano Novo, no Ano Novo, no último culto, no último culto do ano, meu pai falou sobre a obra da cruz. E aí ele levantou a questão, a obra de Cristo nos fez ser propícios ao Senhor. Mas por que Jesus veio? Porque o Senhor já tinha decidido que seria assim. Então que o Senhor foi propício a nós pela obra de Cristo? A obra de Cristo foi porque o Senhor foi propício a nós. A grande é uma pegadinha lógica aí, né? Mas a grande questão é que o Senhor, Ele está fora do espaço-tempo. E ao mesmo tempo em que Ele decidiu intervir na nossa história, Ele já viu a resolução da história. Então tudo acontece ao mesmo tempo. Jesus Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então o Senhor decidiu. Então nós nos tornamos próximos do Senhor por causa da obra de Cristo.
mas porque Ele decidiu que seria assim. Então a gente vê que é a compaixão do Senhor, é a graça do Senhor. E por isso nós falamos tanto sobre a graça. Porque sem a graça, tudo fica muito sem graça. Essa é a grande verdade. Nós precisamos entender que a salvação é somente pela graça. A salvação é 100% Deus. Deus interferiu na nossa história. Deus nos chamou. Deus foi lá, pegou a gente e trouxe de volta. Jesus Cristo morreu na cruz sem a nossa interferência. Ninguém pediu para Jesus morrer na cruz. Ninguém pediu para o Senhor vir. Ele falou que ia vir. Nós simplesmente pecamos e recebemos depois a salvação. Então, no quesito salvação, só o Senhor nos salva. E só pela própria graça dele, sem nada que nós possamos fazer. E é essa a grande questão que a gente pode entender desse povo e a nosso respeito. O estrago tinha sido feito de uma forma muito forte. Nada do que esse povo aqui pudesse fazer ia consertar a situação deles. O pecado que eles cometeram e o exílio que foi gerado por causa do pecado, eles não podiam fazer mais nada. Eles não podiam voltar no tempo. Eles não podiam resolver a situação. O estrago tinha sido feito. A única maneira de alguma coisa acontecer era com uma intervenção do Senhor. E é isso que Ele disse que vai fazer. Vou salvar vocês por causa da compaixão que eu tenho. E ainda vou ouvir vocês. Mas tudo parte do próprio Senhor. E isso é uma coisa que a gente tem que anunciar na nossa pregação, como eu tenho sempre feito essa aplicação aqui, na nossa pregação, mas no nosso dia a dia. Todas as nossas orações, elas têm que ser permeadas por essa conscientização de que se não for a graça do Senhor, nada acontece. Se nós estamos aqui reunidos, é pela graça do Senhor. Se nós temos esperança da volta de Cristo, é pela graça do Senhor. Se podemos afirmar, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, é pela graça do Senhor. Se nós podemos dizer, eu fui salvo, é pela graça do Senhor. Que participação nós tivemos? Nenhuma. Cristo morreu sozinho naquela cruz. A gente não estava lá. A gente estava lá, de acordo com o que Paulo fala, passivamente. Porque nós morremos com Cristo lá na cruz do Calvário. E ressuscitamos com Ele na sua ressurreição. Tudo pelo poder do Senhor e pela maravilhosa graça do Senhor. Amém? Isso é muito importante. Na carta a Tito, capítulo 3, verso 5 a 7, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Esse texto é maravilhoso. E aí, por que Deus confere essa misericórdia? É uma pergunta que a gente acaba ficando meio sem resposta. Por que Deus decidiu ser misericordioso com a gente? É uma pergunta sem resposta. Porque não existem motivos. Mas se a gente entender aqui, o final do verso 6, ele fala, tenho compaixão deles e serão como se eu não tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Então, se a gente tem que pensar num motivo pelo qual o Senhor fez, é porque Ele é Deus. E porque Ele decidiu ser o nosso Deus. Não é nós que fazemos dele o nosso Deus. É Ele que faz de nós o seu povo. E Ele declara, eu sou o seu Deus. Isso é, mais uma vez, maravilhoso. Amém? Agora vamos para a terceira parte. O método de salvação do Senhor. A gente viu aqui do verso 6 e 7 a descrição da salvação e a causa. Agora, o verso 8. Assobiarei para eles e os ajuntarei, porque os redimi. E eles se multiplicarão como antes. Embora os tenha, verso 9, embora os tenha espalhado entre os povos, eles se lembrarão de mim, em terras remotas viverão e voltarão com seus filhos. Quem tem que entender,
A palavra espalhar, que está aí no verso 9, no hebraico, ela tem... Para a gente aqui não faria tanto sentido, mas do hebraico é uma palavra chamada zera. Não sei nem pronunciar se é isso mesmo, assim que se pronuncia. Mas a grande questão é que essa palavra, que é espalhar, ela tinha dois sentidos. Um que é de espalhar, como você espalha qualquer coisa. Mas também era de espalhar quando se espalha sementes na plantação. É o mesmo verbo, é a mesma palavra. O hebraico tem muito disso. Então, é muito interessante quando Deus diz aqui: embora eu tenha espalhado vocês, como uma consequência do pecado, que foi isso que o Senhor fez. Espalhei, né, a dispersão foi causada por causa do pecado. Mas ele usa esse verbo, que é: quando eu semeei vocês por várias nações, né? Tá vendo? Embora eu os tenha espalhado, semeado, então a gente pode interpretar dessa maneira: embora eu tenha semeado vocês entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas. Né? Isso aqui é muito interessante. Né? É um exemplo de como o Senhor também lida com o pecado. Nós pecamos e sofremos consequências por causa do pecado. E a gente pode pensar no pecado aqui de Israel, mas a gente pode ainda voltar mais atrás. Lá atrás, primeiro quando Adão e Eva pecaram, e aí depois os seus filhos também pecaram. E aí a gente pode lembrar de um episódio muito marcante na história da humanidade, que é a Torre de Babel. Que ali, o que acontece? Houve essa separação de línguas, de idiomas, e os povos se separam. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do orgulho, porque eles queriam ser como Deus. Eles queriam chegar a Deus por sua própria força. E aí o que o Senhor faz? Espalha. Por que ele estava espalhando? Por causa do pecado, ele espalha pessoas por toda a terra. E aí aqui a gente vê com o povo de Israel acontecendo a mesma coisa. Aí Deus tem um povo que ele separa para ser o povo que ele chama de povo dele. Né? Serão meu povo e eu serei o seu Deus. E esse povo peca. E aí o que Deus faz com esse povo? Espalha também. E a gente pode entender aqui, e isso é muito interessante, porque lá no verso 6, ele fala: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Nesse período de Zacarias, quem é que volta para Jerusalém? Vocês lembram na história de Israel que depois de Davi, houve uma ruptura no reino. Então você tinha o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era Judá. E aí Israel, que ficou o reino do norte, era exatamente chamada de casa de José. No primeiro exílio babilônico, praticamente o reino do norte ele foi totalmente dissolvido. As pessoas foram dispersas entre várias nações e começaram a se misturar com as outras nações e se perdeu. O reino do sul é que ficou mais concentrado. E nesse período aqui de Zacarias, quem é que está voltando para Jerusalém? O reino do sul. Você vai perceber que depois eles são sempre chamados de judeus. E judeus é o quê? Judá. Os judeus são o povo de Judá. Então não é mais o povo do norte. O povo do norte foi espalhado. Nesse período aqui, os 450 que voltam são da tribo de Judá, que é Judá e Benjamim, que é o reino do sul. O povo do norte não. Ninguém mais sabe onde eles estão espalhados. Mas qual que é a profecia do Senhor aqui? Vou salvar a casa de Judá e a casa de José. Mas ninguém sabe mais onde eles estão. Eu espalhei eles. Eles estão espalhados por aí. E foi proposital. Então, é muito interessante como Deus ele pega um ato pecaminoso do seu povo e ele faz aquilo reverter em outra coisa. Ele fala: por causa do seu pecado você vai ser espalhado. Só que a gente tem que pensar, essas pessoas, mesmo que pecaram, eles eram pessoas chamadas pelo Senhor. Pessoas que tinham com elas o quê? A lei do Senhor. A lei foi dada para quem? Para o povo de Israel. Os gentios não tinham a lei. Mas aí essas pessoas foram espalhadas por diversas nações, levando essa semente da lei do Senhor.
E a gente vai ver isso aqui muito claro no período apostólico. Em Atos a gente vai ver, quando Paulo chega em Listra, uma cidade distante ali da Judéia, o que ele encontra em Listra? Uma sinagoga. Por que tinha uma sinagoga em Listra? Porque o povo foi espalhado. E aí quando ele chega lá, existia um povo que frequentava a sinagoga. E o que era lido na sinagoga? O Antigo Testamento. Possivelmente Zacarias era lido ali. Aí Paulo chega e aplica todo o Antigo Testamento a Jesus Cristo. E há salvação naquela cidade. É nesse mesmo lugar que ele encontra quem? A mãe de Timóteo, que a gente vai ver que foi um líder da igreja depois. Uma família inteira que se converte ao Senhor. Por quê? Porque eles eram judeus, que estavam ali naquela região. Quando Paulo chega na Europa, o livro de Atos narra isso também, quando ele pisa em solo europeu, qual é a primeira pessoa que ele encontra? Vocês lembram disso? Lídia. Quem é Lídia? Uma judia, que está na Europa. E ali é plantada uma igreja, e que a gente sabe que essa igreja teve muito fruto. Mas por quê? Porque o Senhor espalhou seu povo. Então, Deus se utiliza, inclusive do pecado do seu povo, do castigo, vamos dizer assim, da consequência do pecado. Deus vai usar até isso para um plano de salvação. Ele usa as coisas ruins que nós fazemos, Ele consegue transformar em bênção para outras pessoas, inclusive. Esse é o nosso Deus. É um Deus que é tão misericordioso que a gente peca, Ele fala, você pecou e você vai sofrer as consequências do seu pecado. E com isso, Ele está trazendo salvação para mais pessoas. Ele não deixa nada em branco. Ele nos redime e redime outros juntos com a gente. É um plano maravilhoso. A gente não consegue compreender esse plano do Senhor, mas é o que Ele fez. Ele espalhou pessoas com a lei plantada em seus corações para diversos lugares da terra, para várias nações. E com a vinda de Jesus Cristo, essas pessoas todas, é como se elas fossem acionadas pelo Evangelho. Que é a maneira como... E aí, ó o que fala aqui no verso 8. O Senhor fala, assobiarei para eles e os ajuntarei. Então essas pessoas estão espalhadas para todos os lugares da terra. Todas as pessoas a quem o Senhor escolheu e chamou de seu povo estão espalhadas por diversas nações da terra. E aí agora ele está falando, eu vou assobiar e vou chamar. E esse assobiar é um termo usado por pastores. Como que eles chamam ovelhas? Assobiando. As ovelhas estão espalhadas pelo aprisco, ele assobia e todas se ajuntam. É um negócio muito legal. Se vocês procurarem, tem um vídeo no YouTube mostrando um pastor de ovelha fazendo isso. É muito legal. Ele faz um assovio lá, aí as ovelhas, cada um num canto, aí vem todas. E é isso que o Senhor está falando. Eu vou assoviar, vou chamar elas, e elas de todos os lugares vão se ajuntar. E como que o Senhor chama o seu povo espalhado pela terra? Através do Evangelho, que é isso que a gente vê no livro de Atos. Paulo sai nas suas viagens missionárias e ele começa a pregar e pessoas são salvas. Por quê? É o Senhor chamando. Nós fomos chamados. Nós respondemos ao chamado do Evangelho. Então nós éramos povo espalhado também. Era o seu povo. Jesus disse, né? Eu tenho pessoas aqui desse aprisco e de outros apriscos também, que serão gentios. Mas é povo escolhido do Senhor. Então quando respondemos ao chamado do Senhor, era o Senhor nos ajuntando pela sua infinita misericórdia. Amém? E por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Porque hoje, como a gente leu lá em Coríntios, a nós foi dado o ministério da reconciliação. O Senhor, Ele não vem aqui pregar. O Senhor já fez isso. Nós somos hoje o corpo de Cristo. Ele falou para a gente, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque quando pregamos o Evangelho, é o Senhor assoviando e chamando o seu povo para si. Amém? Por isso não podemos nunca deixar de pregar. E aí vamos para a última parte aí, que é um modelo de salvação. Isso é muito bacana. Os versos 10 a 12, fala aqui, ó. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não haverá lugar suficiente para eles.
Passarão pelo mar da aflição e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo secarão. Então a arrogância da Síria será abatida e o poder do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Se a gente prestar atenção em várias dessas frases aqui escritas, isso vai te lembrar do quê? Te lembra de alguma coisa? Do povo saindo do Egito, né? Passarão pelo mar da aflição, as ondas do mar serão feridas, as profundezas do Nilo secarão. Aí a gente tem que entender, essa palavra Nilo, se a gente for para o original também, ela pode ser traduzida como rios em geral. E a gente lembra que na saída do povo de Israel do Egito, teve um rio que secou, que foi o Jordão. Então, e as profundezas do Nilo secarão, e toda a arrogância da Síria será abatida, e ainda fala que o poder do Egito se retirará. Eles não estavam mais sendo aprisionados pelo Egito, porque o Egito também já era colônia aqui, era colônia da Síria. E por que o poder do Egito? Então a gente percebe que o Senhor está fazendo aqui um paralelo, lembra, porque isso, para um judeu, e até hoje, se você conversar com um judeu, ele tem isso muito vivo na cabeça dele, porque isso é passado de geração para geração. A questão, eles celebram a Páscoa. Por quê? Por causa que é a saída do Egito. Nós celebramos uma outra Páscoa já hoje. Mas para ele a Páscoa era o quê? A saída do Egito. Que era toda uma tipologia da obra de Jesus Cristo. Por isso a nossa Páscoa é outra. A gente não celebra uma saída do Egito, a gente celebra a nossa saída da escravidão do pecado. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é exatamente essa questão. E então a gente percebe que o Senhor ele vai trazer aqui de novo a memória essa questão do Egito, da saída do povo do Egito, do êxodo, aplicando isso a um novo momento de salvação, que a gente percebe que tudo aqui está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Tá? Então, a gente percebe aqui, nessas associações aqui com o êxodo do Egito, que o Novo Testamento aplica a Jesus. Primeiro, Jesus foi crucificado como o quê? O Cordeiro Pascal. E tudo foi perfeitamente planejado pelo Senhor. Jesus Cristo morre na sexta-feira de Páscoa. Nada foi à toa. Tudo foi perfeitamente planejado pelo Senhor e executado no momento do Senhor. Não foi coincidência Jesus morrer na Páscoa. Então não é que a gente celebra a Páscoa porque calhou de Jesus morrer na Páscoa. Não, era ali que ele tinha que morrer, naquele momento. Tá? Ele é o Cordeiro Pascal. Nós somos salvos e enviados numa jornada para a liberdade, da mesma maneira que aquele povo. Estavam aprisionados e agora vão viver livres. Eles são libertos então da escravidão. Eles eram escravos no Egito e nós escravos do pecado. Eles foram enviados para uma terra prometida e foram peregrinos no deserto ali durante anos. Nós estamos caminhando para a terra prometida e a palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra. Então percebe toda a semelhança entre o êxodo do povo de Israel e o êxodo feito, podemos chamar de segundo êxodo em Jesus Cristo. Tá? Agora, em João, que a gente já estudou João também, Jesus faz 3 afirmações. A primeira está no capítulo 6, que ele fala que é o pão da vida. E quando ele está, se a gente leu, a gente estudou isso lá no capítulo 6, mas ele vai falar do maná do deserto. Então, lembra do maná que o Senhor dava para o povo? Então, eu sou o pão que veio do céu. E aquele povo que se alimentava daquele pão enviado pelo Senhor dos céus, agora o Senhor diz, Jesus Cristo, eu sou o pão. Então nós hoje nos alimentamos do pão da vida. Então a gente percebe que toda a obra de salvação do Senhor, ela é totalmente relacionada com o êxodo do Egito. Por isso aquilo foi tão marcante, porque aquilo era toda uma representação do que Jesus faria de uma forma espiritual e definitiva. Tá? Isso e eu quero até convidar você a ler o Êxodo de novo, com esse olhar. Eu de vez em quando faço isso, e a última vez que eu li, é interessante como certas coisas começam a ressaltar aos nossos olhos. Você lê o texto lá deles no Egito, e você começa a ler e você percebe ali frases que são diretamente relacionadas com a obra de Jesus Cristo na cruz. E se a gente lê como ali, focando na história do povo de Israel,
a gente não consegue perceber, mas quando a gente tem esse panorama geral das Escrituras, você consegue perceber tanta associação ali. Então, quero convidar você, de repente essa semana, faz um estudo ali de Êxodo, para você perceber a obra de Cristo totalmente aplicada ali, tipologicamente, ali em Êxodo. E aí, quando o Senhor fala sobre se alimentar dele, Ele está falando sobre essa provisão que o Senhor nos dá para viver esse período aqui. Porque o que era o maná no deserto? Era como aquele povo sobreviveu naquele período. Quando eles chegaram na Terra Prometida, não precisava mais do maná. Mas naquele período de peregrinação, que era aquele momento de aflição que eles passaram, aqueles 40 anos no deserto, passando por dificuldades, o maná era o que sustentava aquele povo. Nós estamos como peregrinos nessa terra. E o que nos sustenta nesses dias que vivemos aqui? O Senhor Jesus Cristo. Nos alimentar do Senhor Jesus. Isso é muito importante. A semana passada a gente participou da ceia. E a gente entende o pão, o vinho. Mas o Senhor fala que aquele pão é a carne dele. A gente não crê que transforma em carne de verdade. É pão. Mas tem um valor espiritual muito significativo aquilo. É muito mais do que um símbolo. Ali é muito mais do que só uma lembrança do que o Senhor fez. A gente não participa da ceia só para lembrar da obra de Cristo. Mas a gente entende que ao comer do pão, nós estamos nos alimentando de Cristo. E aquilo é espiritualmente poderoso. É aquilo que nos faz viver aqui nessa terra. É isso que nos faz vencer o pecado. É isso que nos faz vencer o diabo. É nos alimentar de Cristo. Então, a ceia ela tem que ser importante para nós. Eu vejo que a igreja de hoje ela não liga mais para isso. Tem igrejas que nem celebram mais a ceia. Isso é um ritual que já saiu de moda. Não é ritual e não é moda. É algo espiritualmente significativo ali. É nos alimentarmos de Cristo, de verdade. Nós precisamos fazer isso. Então é muito mais do que um símbolo, é muito mais do que um ritual. É se alimentar realmente de Cristo. E o Senhor fala disso. Nós precisamos nos alimentar dele para conseguir viver essa peregrinação aqui na terra. Senão a gente se enfraquece. Senão a gente fica inconstante, a gente fica perdido, a gente fica com fome. Quando você fica com fome, o que acontece com você? Você fica desorientado, você fica fraco, você fica sem humor. Por isso nós precisamos de Cristo. Porque Ele é o nosso alimento. Quando a gente percebe, por que durante essa peregrinação nos sentimos muitas vezes fracos? A gente se sente abatido, a gente se sente desanimado. Por quê? Porque está faltando se alimentar de Cristo. Quando nos alimentamos dEle, nós somos saciados. Não significa que as situações ficam fáceis. Significa que nós estamos agora alimentados. E que a gente consegue ter forças para enfrentar todas as coisas. Amém? Em João 7, Jesus faz uma alusão à rocha que jorrou água no deserto. Lembra disso? Teve 2 episódios ali onde sai água da rocha. E Jesus fala o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A gente sabe e ainda ele fala que rios de água viva vão correr daqueles que creem nele. E aí João ele vai fazer uma explicação desse texto, falando que Jesus estava dizendo isso por causa do Espírito Santo dado a nós. Então, aqui nós temos mais um símbolo, lá da peregrinação do povo de Israel no deserto. Só que agora Jesus falando, eu sou a água viva. E ele se refere a isso falando do Espírito Santo que ele nos concede. Então, o Espírito Santo é a água que nos mantém vivos. É aquilo que vai fazer de nós, que vai fazer correr de nós rios de águas vivas. Muito mais do que saciar nossa sede, o Espírito Santo nos torna canal de água. Ele faz, porque quando nós pregamos o Evangelho, quando nós atuamos, nós sabemos que é pelo poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu lá em Atos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão o quê? Testemunhas. Então, quando nós podemos proclamar aquilo que nós lemos de Paulo, somos agora reconciliadores,
Onde está esse poder de reconciliação? No Espírito Santo que flui de nós, que está em nós e que flui de nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O poder, Paulo também fala lá em Romanos que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o poder que atua em nós hoje. E nós cantamos aqui, pois teu poder está manifestado em nós. E que poder é esse? O poder do Espírito Santo. O poder que nos faz proclamar o Evangelho. O poder que nos faz vencer o pecado. O poder que nos faz viver aqui nessa terra de uma forma completamente diferente. É isso, rios de águas vivas fluem daqueles que estão agora em Cristo. Amém? Porque Jesus é água viva. E no capítulo 8, ele fala, eu sou a luz do mundo. E se a gente lembrar da peregrinação do povo do deserto, o que tinha ali? Aquela coluna de fogo. Aquela luz que guiava o povo para onde eles tinham que ir. Que tinha duas funções. Primeira era de iluminar. Então ele mostrava o caminho, mas ele também não só mostrava, ele guiava, porque aquela coluna de fogo andava e mostrava para onde eles tinham que ir. E é isso que o Senhor faz com a gente. O Senhor, ele não nos salva e deixa agora a gente à deriva. Não, ele nos conduz. A palavra do Senhor é exatamente o que vai nos conduzir. Como que nós vamos andar aqui nessa terra, nesse período até a volta de Cristo? Pelo que o Senhor nos guia. O Senhor é o nosso bom pastor que nos guia passo a passo. Por isso nós meditamos tanto na palavra. Por isso nós precisamos dessa palavra. Como que a gente vai saber para onde ir nesse momento de peregrinação? Ouvindo a voz do Senhor. Se a gente se afastar dessa palavra, a gente fica perdido. A gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe lidar com as situações. Mas quando a gente está conectado, se alimentando do Senhor, recebendo o Espírito Santo, meditando nas Escrituras, nós agora podemos caminhar. E a gente pode experimentar essa salvação e até a terra prometida. A gente vai conseguir viver perfeitamente bem todos os dias da nossa vida até o último dia. E aí, para a gente finalizar aqui, então essa passagem ela começa, a primeira palavra aí do verso 6 é fortalecerei. Então mostra aqui uma ação direta do Senhor. E como que termina aqui o verso 12? Ele fala de novo, eu os fortalecerei, da mesma forma que ele inicia o verso 6, e eles andarão no meu nome. No seu nome, diz o Senhor. Então, como que funciona o processo da salvação? O Senhor toma a iniciativa e Ele age em nós. E aí nós passamos a andar nele. Aí é uma ação nossa. Percebe que o andar é uma ação do próprio povo. Ele não anda pela gente. É nós que andamos. Só que a gente anda nele. O Senhor nos fortalece nele. E nós andamos nele. Então, a salvação é uma coisa muito interessante. Ela é uma ação do Senhor, mas que ela gera em nós uma ação. Só que é uma ação que é andar no próprio Senhor. Não é andar pelas nossas próprias pernas. É andar no Senhor. Por isso nós precisamos nos alimentar dele, andar na luz dele. Então nós somos chamados para andar. E isso é muito interessante que ele fala. E andarão no seu nome. Nós recebemos um novo nome, a gente anda como peregrino nessa terra, agora num novo nome. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos aquele que Ele chama de seu povo. Ele é o nosso Deus. E agora nós temos um novo nome. Então, e isso é muito interessante, que a gente falou aqui dessas nações, das sementes espalhadas e que o Senhor ajunta. E de acordo com todas as nações, você pode ter japonês, você pode ter africano, você pode ter alemão, mas quando o Senhor chama, é uma nova família, é um novo povo. E isso tem relatos muito interessantes da época da guerra, de um soldado que encontra um soldado inimigo, mas que eles se identificam como cristãos. E ele fala, então agora a gente não é mais inimigo, a gente é irmão. Mas eles eram de povos inimigos. Mas no Senhor, acabou a inimizade. No Senhor não existe mais separação. Então, a gente pode dizer, nós somos brasileiros. Mas antes de sermos brasileiros, agora nós somos povo do Senhor. E quando nós encontramos outro povo do Senhor, eles são muito além de ser outra nação. Eles são nosso povo.
Tá? E a gente pode se identificar com os nossos irmãos por toda a terra, por todo o planeta, espalhado em cada paizinho. É muito interessante isso. Eu até assisti um filme essa semana, um curta-metragem, até indico para vocês, chama Sepá. Alguém assistiu isso? Chegou a ver? É sobre a igreja perseguida no Irã. Muito interessante. Depois procura lá, está no YouTube. E vai falar do movimento da igreja cristã que tem que se reunir escondida no Irã, e que a Sepá, na verdade, como se fosse uma polícia para suprimir exatamente esses movimentos anti-islã. E aí mostra, né? É interessante que curtinho o trecho onde a gente ouve a igreja cantando. E eles estão lá no Irã cantando em outro idioma, mas soa igual a gente. Por quê? Porque é o mesmo povo, né? Falando outra língua, numa cultura completamente diferente. Mas quando eles vão cantar o Senhor, soa parecido com a gente. Isso eu achei um ponto tão interessante no filme. É muito rapidinho que acontece, mas na hora eu falei, cara, eles estão lá num país completamente diferente, mas quando eles cantam, soa que nem a gente. É o mesmo povo cantando. É o mesmo que tem o mesmo nome, o nome do Senhor. Amém? E aí, por causa dessa promessa de Deus, aqueles que confiam em Cristo podem conhecer o poder, a alegria de uma nova vida. Uma nova esperança, uma nova força, e tudo para a glória do Senhor. Amém? Espero que eu tenha conseguido explicar bem esse texto aqui. É um texto muito interessante, com muitas coisas sobre a salvação do Senhor. Isso é algo que a gente tem que sempre ter em mente. Como que o Senhor nos salva? E a gente proclamar essa salvação. Eu acho que o fato de andar no seu nome por essa terra é o fato também de proclamar o nome do Senhor. Nós temos que proclamar o nome do Senhor incansavelmente. Quando a gente... E por isso que eu até indico você realmente a assistir esse curta-metragem, porque mostra uma realidade tão diferente da nossa, onde ali você professar sua fé em Cristo, você pode ser preso. Aqui a gente pode professar nossa fé em Cristo, falar, eu sou do Senhor Jesus. Então, não é legal para você. Ninguém está nem aí com isso. Mas lá não. Lá você falar, eu sou do Senhor, você andar com uma Bíblia na mão, você é preso. E aquelas pessoas estão ali, proclamando o nome do Senhor, divulgando o nome do Senhor, fazendo cópias do Novo Testamento. Isso é maravilhoso. A gente vê que são pessoas que estão fazendo isso por quê? Porque são legais? São melhores que a gente? Não, são pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e que recebem o Espírito Santo, e que pelo poder do Espírito Santo fazem essas coisas. É pelo poder do Espírito Santo que alguém num país perseguido se levanta e fala, eu sou do Senhor Jesus. É pela força do Espírito Santo que alguém começa a pregar o Evangelho para um soldado que quer matar ele, que quer prender ele. É só pelo poder do Espírito Santo. Mas é por quê? Porque o Senhor nos alcançou. O primeiro passo de tudo isso é porque Jesus Cristo veio a essa terra e morreu no nosso lugar. E porque Ele veio, e porque Ele subiu aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo. É todo um processo. E é isso que a gente tem que viver. A gente tem que se alegrar nisso, basear toda a nossa vida nessas verdades, na salvação do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar.